Buenos, meus alunos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre funções hiperbólicas. Então, a gente vai definir essas funções, a gente vai ver algumas propriedades e a gente vai ver que elas não são tão complicadas assim, tá? Então, as funções hiperbólicas são aquelas, o seno hiperbólico, né, e o cosseno hiperbólico e as outras funções, né, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica e assim por diante. A gente vai focar primeiro no seno e cosseno hiperbólico, porque é a partir dessas funções a gente consegue definir todas as demais. E aí já pelo nome a gente consegue ver, né, que deve existir alguma relação entre o seno e o cosseno usuais que a gente já conhece. E a gente vai ver que isso de fato é verdade. Tem muitas propriedades que as funções hiperbólicas compartilham com as funções trigonométricas e outras propriedades, vão ser um pouquinho diferentes, mas a gente vai ver que tem uma relação entre essas funções trigonométricas que a gente já conhece. Tá? E por que funções hiperbólicas? Tá? Se a gente pensar aqui nas funções seno e cosseno, tá? Elas estão relacionadas com o círculo trigonométrico. E mais do que isso, eu consigo descrever o círculo trigonométrico, né, ou um círculo qualquer, através dessas funções seno e cosseno. Né? Ou seja, se eu definir x igual a cosseno de t e y igual a seno de t, e fizer esse t variar de 0 até 2π, tá? Então, se eu pegar o conjunto de pontos x e y, né, que são isso daqui, com t variando de 0 a 2π, eu vou ter o círculo de raio 1. Tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui para o seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, ou seja, se eu definir x igual a colocar o cosseno hiperbólico de t e o y como sendo o seno hiperbólico de t, e aqui eu fizer o t variar de menos infinito até mais infinito, tá? Isso daqui, isso daqui, então vai ser metade de uma hipérbole. Tá? Enquanto que isso daqui na verdade, uma parametrização, né, de um círculo. Então, isso daqui é a parametrização de metade de uma hipérbole e isso daqui é uma parametrização de um círculo, tá? E a gente pode vir aqui para o Desmos e verificar isso. Então, aqui no Desmos eu posso colocar assim, eu posso colocar cosseno de t e seno de t. Tá? Então, isso é um ponto, né? E, na verdade, eu vou colocar seno em inglês. Tá? Então, aqui ele já me dá, se eu variar o t de 0 até 1, na verdade, eu vou ter essa parte do círculo. E aí, se eu fizer o t variando de 0 até 2π, eu vou ter o círculo completo. Né? Então, essa daqui é uma parametrização do círculo, unitário de raio 1. Agora, se eu fizer a mesma coisa para o cosseno hiperbólico de t e o seno hiperbólico de t, aqui, claro, né, variando de 0 até 1, eu vou ter essa parte aqui, mas se eu variar, por exemplo, eu não vou colocar menos infinito a mais infinito, então de menos 10 até 10, eu vou ter essa curva aqui, que é metade de uma hipérbole. Tá? Então, esse é um dos motivos, né, pelos quais essas funções aqui são chamadas de seno e cosseno hiperbólicos, tá? Porque descrevem, né, parametrizam uma hipérbole. Então, voltando para cá, tá? A primeira coisa que a gente vai ver, claro, é a definição dessas funções. Né? O que são essas funções aqui? E essas funções, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, nada mais são do que uma combinação das funções e na x e e na menos x. Então, o seno hiperbólico ele vai ser e na x
menos e na menos x dividido por 2. E o cosseno hiperbólico é e na x mais e na menos x dividido por 2. Tá? Então, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico nada mais são, né, do que essa combinação das funções exponenciais. E aí, com isso, já a partir da definição, a gente pode de novo voltar aqui para o Desmos e fazer o gráfico dessas funções hiperbólicas, né? Claro, aqui o Desmos já reconhece, né, o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, então eu vou colocar só cosseno hiperbólico de x, tá? E aí ele me dá o gráfico, né, de cosseno hiperbólico. Tá? E se eu fizer o gráfico, né, de e na x mais e na menos x dividido por 2, a gente vê que são, né, a mesma curva. Né? Então, são a mesma curva e o gráfico, então, do seno hiperbólico de x é esse gráfico em vermelho aqui. Tá? Então, aqui em azul eu tenho o cosseno hiperbólico e aqui em vermelho eu tenho o seno hiperbólico. E aí, claro, agora, né, que eu tenho definido seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, eu posso definir todas as outras funções trigonométricas, né, funções hiperbólicas, né? Por exemplo, a tangente hiperbólica de x, bom, isso daqui é o seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x. E aí, se eu quiser colocar isso em função, né, das exponenciais aqui, bom, isso daqui o seno hiperbólico é e na x menos e na menos x dividido por 2, dividido pelo cosseno hiperbólico, que é e na x mais e na menos x dividido por 2. Então aqui a gente consegue cancelar esse 2, né? E aí fica simplesmente e na x menos e na menos x dividido por e na x mais e na menos x. Tá? Então isso é a tangente hiperbólica. E aí, da mesma forma, né, eu posso definir, bom, a secante hiperbólica de x, né, isso daqui é 1 sobre o cosseno hiperbólico, a cossecante hiperbólica de x, né, isso daqui é 1 sobre o seno hiperbólico de x, e a cotangente hiperbólica de x, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre a tangente hiperbólica, né? Ou isso daqui é o cosseno hiperbólico sobre o seno hiperbólico de x. Tá? Então, todas as funções trigonométricas aqui definidas, a gente pode reescrever em termos das exponenciais. Né? Então, aqui, por exemplo, a secante hiperbólica é 1 sobre cosseno, então é 1 sobre essa coisa aqui. Tá? Então, isso vai inverter essa fração. Tá? E assim por diante, né? Então agora a gente pode ver se a gente consegue descobrir algumas propriedades sobre essas funções hiperbólicas, tá? E fazer uma comparação com o seno e o cosseno, né? Então a primeira coisa que a gente sabe do seno e cosseno, e na verdade isso vai ser uma diferença entre essas duas funções, né? É que seno de x e cosseno de x são periódicas. De período 2π, tá? Aqui essas funções, né, o seno hiperbólico de x e o cosseno hiperbólico de x, como eles envolvem as exponenciais, e a gente já viu o gráfico, né, não são periódicos. Tá, mas agora vamos ver outras propriedades, né? Então, por exemplo, seno de menos x é igual a menos seno de x. Tá? E cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Tá? Então, essas são propriedades, né, que as funções seno e cosseno têm, e que, na verdade, isso implica que o seno é uma função ímpar, né, e o cosseno é uma função par. Então vamos ver se essas funções hiperbólicas elas têm essa propriedade. Então, se eu calcular seno hiperbólico de menos x, o que vai ser isso? Pela definição, isso daqui é e elevado na menos x, menos e
elevado na menos x dividido por 2. Isso daqui vai ser, eu vou colocar um menos em evidência, né? Aqui vai ficar e na mais x. Então eu tenho e na x, né, com esse menos em evidência, e aqui vai ficar menos e na menos x, tudo isso dividido por 2. E aí isso daqui é o meu seno hiperbólico de x. Então eu tenho, na verdade, menos o seno hiperbólico de x. Né? Ou seja, seno hiperbólico de menos x é menos seno hiperbólico de x. Ou seja, é a mesma propriedade. Tá? Então isso aqui quer dizer que a função seno hiperbólico é também uma função ímpar. Tá? A gente pode fazer as mesmas continhas para o cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de menos x. Isso vai ser e na menos x mais e na menos x dividido por 2. E isso daqui é igual a e na x mais e na menos x. Né? Só trocando a ordem aqui. Que é igual ao cosseno hiperbólico de x. Né? Então isso daqui é a mesma propriedade que a gente tem aqui. Né? Então isso quer dizer que o cosseno hiperbólico é uma função par, ou seja, tem simetria em relação ao eixo y. E a gente pode estudar mais relações entre essas funções. Né? Por exemplo, se eu pegar a soma dessas funções, né? O que é seno hiperbólico mais cosseno hiperbólico de x? Bom, pela definição, né, o seno hiperbólico é e na x menos e na menos x dividido por 2. Cosseno hiperbólico é e na x mais e na menos x dividido por 2. E aí, quando eu somar esse menos e na menos x com mais e na menos x, vai cancelar. Vai sobrar e na x mais e na x, então 2e na x dividido por 2, isso é o próprio e na x. E se eu fizer, o cosseno hiperbólico de x menos o seno hiperbólico de x, tá? Troquei a ordem aqui, então o cosseno hiperbólico é e na x mais e na menos x sobre 2, e o seno hiperbólico e na x menos e na menos x dividido por 2. Então, né, eu tenho e na x menos e na x, esses aqui vão cancelar, e aqui eu tenho e na menos x, menos com menos mais e na menos x, então vai ficar 2 e na menos x dividido por 2, isso daqui é e na menos x. Tá? Então, a soma e subtração dessas funções aqui me dá a exponencial, né, e na x ou e na menos x. Tá? E a gente pode passar agora, essa é uma propriedade que a gente não tem aqui nas trigonométricas, né? Mas a gente pode pensar agora nas identidades trigonométricas. Então aqui com seno e cosseno, a gente tem várias identidades, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? Será que essa identidade vale aqui para as funções hiperbólicas? Eu tenho também, eu tenho as identidades da soma, né, de ângulos, seno de x mais y. Isso daqui é seno de x, cosseno de y, mais seno de y, cosseno de x. Né? Tenho também cosseno de x mais y. Isso daqui é cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x, seno de y. Tá? E assim por diante. Né? Então a gente tem essas diversas identidades trigonométricas, e aí a gente se pergunta, será que vale alguma coisa aqui com essas funções hiperbólicas? Então vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa nesse sentido, tá? Então vamos começar com seno hiperbólico de x mais y, tá? O que vai ser isso daqui? Bom, seno hiperbólico de x mais y, né, por definição, isso daqui é e na x mais y, menos e na menos x mais y, dividido por 2. Tá? E aqui eu vou fazer um truquezinho que é o seguinte, eu vou somar no numerador, bom, eu tenho e na x mais y, e eu vou somar e subtrair e na x menos y. Tá?
Nota que isso daqui é igual a zero, né? Então eu estou só somando zero, não estou mudando essa expressão. Então, menos e na menos x menos y, que é esse carinha aqui. Tudo isso dividido por 2, né? Então, aqui eu continuo com a igualdade, porque eu só adicionei isso daqui, que é igual a zero. Só que agora eu vou conseguir juntar, né? Então, aqui eu tenho, bom, eu posso separar, né? Isso daqui é e na x vezes e na y, né? Mais aqui eu tenho e na x vezes e na menos y. Aqui eu tenho menos e na x vezes e na menos y e menos e na menos x e na menos y. Tá? Tudo isso dividido por 2. E aí eu posso colocar em evidência, né? Então eu posso colocar esse e na x em evidência e esse e na menos y em evidência. Então se eu fizer isso, eu vou ter e na x que multiplica e na y mais e na menos y. Tudo isso dividido por 2, né? E aqui eu vou ter menos, eu vou colocar o e na menos y em evidência, vai ficar e na x mais e na menos x. E tudo isso também dividido por 2. Então, eu tenho e na x, esse carinha aqui, e na y mais e na menos y dividido por 2, isso é o cosseno hiperbólico de y. Menos e na y. E esse carinha aqui é o cosseno hiperbólico de x. Tá? Então, a gente já começou a ver alguma coisa de identidade dessas funções hiperbólicas. E agora, o que eu vou fazer é trocar esse e na x e esse e na menos y por isso daqui. Né? O e na x, a gente viu aqui em cima, é seno hiperbólico de x mais cosseno hiperbólico de x. Então, isso daqui é o seno hiperbólico de x mais cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y e menos, e agora o e na menos y é isso daqui, né? É cosseno hiperbólico de y menos seno hiperbólico de y vezes o cosseno hiperbólico de x. Tá? Então, aqui a gente vai conseguir simplificar alguma coisa. Né? Então, eu tenho aqui cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y. E aqui eu tenho menos cosseno hiperbólico de y vezes cosseno hiperbólico de x. Então, esse termo aqui vai cancelar com esse termo aqui. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. E aqui vai ficar menos com menos mais seno hiperbólico de y vezes cosseno hiperbólico de x. Tá? E aí a gente vê então, né, que seno hiperbólico de x mais y é igual a seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, mais seno hiperbólico de y, cosseno hiperbólico de x. Ou seja, é exatamente igual à mesma identidade que a gente tinha aqui com o seno usual, né? Seno e cosseno usual. E a gente pode fazer a mesma coisa com o cosseno, né? Cosseno hiperbólico de x mais y, tá? A gente pode fazer as continhas, fazer esse truquezinho, e a gente vai chegar, na verdade, que isso é igual a cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, mais seno hiperbólico de x, vezes o seno hiperbólico de y. Então, aqui já tem uma diferença com essa identidade aqui das funções trigonométricas usuais, né? Aqui, cosseno de x mais y, tem esse menos aqui, enquanto aqui vai ter esse mais, tá? Mas é uma identidade muito parecida, né? E aí, a partir dessas duas identidades, né, de seno x mais y e cosseno x mais y, a gente pode, por exemplo, calcular seno hiperbólico de 2x. Né?
Então, isso daqui é a mesma coisa que o seno hiperbólico de x mais x. E aí, utilizando aquela identidade, né, que a gente acabou de encontrar, bom, isso é seno hiperbólico do primeiro ângulo, né, vezes o seno hiperbólico do segundo ângulo, ou segundo valor, mais o seno hiperbólico do segundo valor, vezes cosseno hiperbólico do primeiro valor. Então, isso aqui, na verdade, é 2 seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de x, né? Que também é aquela mesma identidade do seno usual, né? Seno de 2x é 2 seno x cosseno de x. Tá? O cosseno hiperbólico vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente viu que a identidade é diferente. Então, o cosseno hiperbólico de 2x, utilizando a mesma ideia, né? Isso é cosseno hiperbólico de x mais x. Então, isso daqui é o cosseno hiperbólico de x vezes o cosseno hiperbólico de x também, né? Mais o seno hiperbólico de x vezes seno hiperbólico de x. Então, isso daqui, na verdade, é cosseno hiperbólico ao quadrado de x mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Então, aqui, dessa igualdade aqui, a gente já vê que cosseno hiperbólico ao quadrado mais seno hiperbólico ao quadrado não é 1. Né? Isso vai ser cosseno hiperbólico de 2x. Então, aqui a gente tem essa diferença, né? Cosseno hiperbólico ao quadrado de x mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Isso daqui não é 1 como lá nas funções trigonométricas usuais, mas isso é cosseno hiperbólico de 2x. Tá? E será que existe alguma propriedade parecida, né, de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado ser igual a 1? Na verdade, aqui também essa vai ser uma outra diferença das funções hiperbólicas. Tá? E para ver essa propriedade, a gente vai voltar aqui para essas equações que a gente deduziu, né, de seno mais cosseno igual a e na x e cosseno menos seno ser igual a e na menos x, e aí a gente vai multiplicar essas duas coisas. Né? Então, eu tenho cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x, e eu vou multiplicar por cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x. Tá? Por um lado, como a gente viu, isso daqui é e na x, né? E isso daqui é e na menos x. Né? Cosseno hiperbólico mais seno hiperbólico é e na x, cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico é e na menos x. Então, aqui e na x vezes e na menos x, isso é igual a 1. Tá? Agora, por outro lado, aqui eu tenho cosseno mais seno hiperbólico vezes cosseno menos seno. É um produto notável. Então, isso daqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? E aí a gente tem a nossa igualdade, né? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado. Isso sim é igual a 1. Tá? Então, né, o cosseno hiperbólico ao quadrado menos, né, o seno hiperbólico ao quadrado, isso daqui é igual a 1. Tá? Então, diferente, né, aqui daquelas funções trigonométricas usuais, né, daquela identidade que a gente já conhece. Tá? E com essas duas identidades aqui, bom, a gente pode fazer mais algumas manipulações. Enfim, né? Então, se a gente pegar, na verdade, essas duas igualdades aqui e somar elas, né? Eu vou ter aqui cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, eu tenho cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então, se eu somar, eu vou ter 2 cosseno hiperbólico ao quadrado de x, né, do lado esquerdo, e do lado direito eu vou ter cosseno hiperbólico de 2x mais 1. Né? E aí, portanto, cosseno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno hiperbólico de 2x dividido por 2. Tá? Que é uma bem parecido, né? Ou igual com aquela identidade que a gente utiliza para calcular a integral de cosseno ao quadrado. Né? E se a gente fizer essa identidade menos essa daqui, então eu vou ter 2 seno hiperbólico ao quadrado de x igual a cosseno hiperbólico de 2x menos 1
e aí de novo se eu isolar, né, seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a cosseno hiperbólico de 2x menos 1 dividido por 2. Tá? E assim a gente consegue deduzir aquelas, né, diversas identidades trigonométricas. Por exemplo, se eu pegar essa identidade aqui e dividir tudo por cosseno hiperbólico ao quadrado, então, se eu pegar essa identidade, né, eu tenho cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x igual a 1. Se eu dividir tudo por cosseno hiperbólico ao quadrado de x, o que eu vou ter, né? Bom, isso daqui é 1, menos, isso daqui é seno hiperbólico ao quadrado, dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado. Bom, isso daqui é a tangente hiperbólica ao quadrado de x. E 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado é a mesma coisa que a secante hiperbólica ao quadrado. Então, aqui a gente tem aquela outra identidade, né, parecida com o que a gente tem, né, das funções trigonométricas usuais. E a gente pode continuar fazendo essas manipulações para encontrar identidades trigonométricas análogas, né, ou parecidas, né, com o que a gente tem com senos e cossenos e tangente, secante e assim por diante. E derivadas e integrais? Será que tem alguma relação? A gente sabe que, por exemplo, a derivada de seno de x, né, o seno usual, é o cosseno de x, e a derivada do cosseno de x, isso é menos seno de x. Então, será que tem alguma relação parecida? Bom, isso a gente pode calcular, né, a derivada em relação a x do seno hiperbólico de x. Bom, pela definição, né, o seno hiperbólico é e na x menos e na menos x dividido por 2. Então, dividido por 2 que é uma constante, né, sai para fora. Aqui a derivada de e na x é o próprio e na x. E a derivada de e na menos x é menos e na menos x. Com esse menos, vai ficar mais e na menos x. E isso daqui é justamente o cosseno hiperbólico de x. Então, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. E agora vamos calcular a derivada do cosseno hiperbólico de x. Então, isso daqui de novo, né, utilizando a definição. Isso daqui é e na x mais e na menos x dividido por 2. Se eu calcular a derivada, né, dividido por 2 é uma constante, a derivada de e na x é o próprio e na x, e a derivada de e na menos x é menos e na menos x. E aí isso daqui é exatamente o seno hiperbólico de x. Tá? Então aqui tem uma pequena diferença, né, entre essa regrinha aqui da derivada do cosseno usual. A derivada do cosseno é menos seno. Aqui a derivada do cosseno hiperbólico é mais seno hiperbólico. Tá? Então não tem essa troca de sinal. E aí com essas duas regrinhas aqui, né, da mesma forma que com as funções seno e cosseno, né, a gente consegue, na verdade, calcular a derivada de qualquer função hiperbólica. Né? Por exemplo, a derivada da tangente hiperbólica de x, bom, isso daqui é a derivada de o seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico de x. Então aqui, regrinha do quociente, derivada da função de cima, derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico de x, vezes a função de baixo, então vezes cosseno, vai ficar um cosseno ao quadrado, menos derivada da função de baixo, derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico de x, vezes a função de cima, que é outro seno, então seno ao quadrado, dividido pela função de baixo ao quadrado, tá? Cosseno hiperbólico ao quadrado de x. E aí, né, se a gente dividir então o cosseno ao quadrado, né, cosseno hiperbólico ao quadrado dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado, isso é 1, menos, e aqui seno hiperbólico ao quadrado, dividido pelo cosseno hiperbólico ao quadrado, isso é a tangente, né, hiperbólica ao quadrado de x. Tá? Então, né, a derivada da tangente hiperbólica é 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado. E aí, né, se eu olhar aqui para essa identidade que está aqui em cima,
1 menos tangente hiperbólica ao quadrado é secante hiperbólica ao quadrado de x. Né? Então, essa regrinha aqui coincidiu com a derivada da tangente de x. Né? Tangente de x é secante ao quadrado, a derivada da tangente hiperbólica de x é secante hiperbólica ao quadrado de x. E assim, né, com a regrinha do quociente, a gente consegue encontrar a derivada de todas as outras funções hiperbólicas. Tá? E sabendo essas derivadas, a gente tem também, né, a integral. Então, bom, se a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, então quer dizer que a integral de cosseno hiperbólico de x, dx, isso daqui é o seno hiperbólico de x, né, mais constante, e o seno hiperbólico é a mesma coisa, né? Isso daqui vai ser o cosseno hiperbólico de x mais constante. E aqui, bom, também, né? Se a derivada da tangente hiperbólica é secante ao quadrado, então quer dizer que a integral de secante hiperbólico ao quadrado de x, isso daqui é tangente hiperbólico ao quadrado de x mais constante e assim por diante, tá? Então a gente consegue deduzir, né, vários resultados, né? E tem muito mais coisa que a gente consegue fazer, tá? Que eu não vou, só vou mencionar aqui, mas a gente consegue também definir o arco seno hiperbólico de x, né? Então, o arco seno hiperbólico de x, né? O que é isso? Bom, isso daqui, se eu aplicar o seno hiperbólico de ambos os lados, né, eu tenho que, na verdade, o x é o seno hiperbólico de y, ou seja, isso daqui é a função inversa do seno hiperbólico de x. Claro, tem que olhar, né, domínio e imagem para ver onde é que isso está definido, mas a gente consegue definir essas funções aqui também, e aí a gente consegue calcular a derivada disso, né, porque é a derivação implícita, né? Então, por exemplo, se eu quero saber, né, quem é que é a derivada em relação a x de arco seno hiperbólico de x. Tá? O que é isso daqui? Bom, né, eu vou pegar isso daqui, derivar de ambos os lados. Tá? Aqui é a derivada em relação a x de seno hiperbólico de y. Tá? Então, desse lado aqui isso vale 1, né? E aqui, seno hiperbólico de y é a mesma coisa aqui. Bom, seno hiperbólico de y de x. Então, eu tenho uma composição de duas funções. Então, regrinha da cadeia. Derivada da função de fora, derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico da função de dentro vezes derivada da função de dentro, que é o y'. Tá? Então, né, o y' é 1 sobre o cosseno hiperbólico de y. Só que agora, o que é 1 sobre o cosseno hiperbólico de y, né, em relação a x? Bom, seno hiperbólico de y é igual a x, né? Então, o que vai ser o cosseno? Bom, a gente pode utilizar aquela identidade, né? Cosseno hiperbólico ao quadrado vou colocar aqui y, né? Menos o seno hiperbólico ao quadrado de y, isso é igual a 1. Então, né, o cosseno hiperbólico de y é igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de y e raiz. Né? O seno hiperbólico de y é x, então isso daqui vai ser raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, isso daqui, né, o y', que na verdade é isso daqui, né, que é o arco seno hiperbólico de x, isso vai ser 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Tá? E assim por diante, a gente pode continuar fazendo as mesmas, fazendo um análogo com o que a gente fazia com as funções seno e cosseno, as funções trigonométricas usuais. A gente também consegue fazer alguma coisa com essas funções hiperbólicas. Tá? Então, por esse vídeo era isso, né? A gente viu algumas propriedades e, na verdade, a gente consegue ver que não é uma coisa tão complicada assim, né? É só partir da definição, né? Que foi o que a gente fez aqui, e começar a fazer continhas, né? Que aí a gente consegue descobrir diversas propriedades.